Fala galera, rapaz, que tá acontecendo com o Atlético Mineiro, cara? Era um time cogitado a buscar aí mais um campeonato brasileiro e do nada, cara, do nada o Atlético virou essa draga aí, quase perdeu o jogo em casa hoje, conseguiu um pontinho, mas era um jogo para vencer, né? Era um jogo que era, pô, você olha lá, isso aqui é vitória, 3 pontos. É um jogo que o torcedor olha e fala, "Ah, aqui é 3 pontos, ali é um, aqui é tal, aqui é X e Y." E aí o Galo não venceu. Palmeiras e Flamengo dispararam, né, na briga pelo título. Esse negócio de ainda tá cedo, ainda tá cedo. Vamos ver aí o que que o Galo ainda consegue apresentar nesse Campeonato Brasileiro. Ainda temos Copa do Brasil e Libertadores também, né? Com você. Vamos lá. Antes disso, a gente vai ouvir e ver a entrevista do Everson, porque o assunto agora é Atlético Mineiro e Fortaleza. O jogo acabou empatado em 1-1. O Atlético, além de todos os desfalques que já tinha antes da partida, ainda perdeu jogadores machucados durante os 90 minutos. E o Everson fez esse desabafo aí. Sim, foi contra o Bahia, foi hoje contra o Fortaleza, onde os atacantes tiveram mais o mérito de conseguir finalizaram bem. Talvez se eu tomo um passo para frente, tomaria, se eu tomo um passo para trás, também tomaria o gol, não é fugindo da minha responsabilidade. Estou aqui há 3 anos e meio, nunca fugi da minha responsabilidade, vou bater 4 anos aqui. Passaram 6 treinadores por aqui, todos os treinadores me colocaram em condição de estar titular. Por mais que eu sei que eu não agrado 100% da torcida, eu trabalho pra caralho, desculpa o palavrão, mas eu trabalho pra caralho pra estar aqui, me sacrifico pra caralho. Emocionado, Everson. Chega a emocionar por quê, Everson? Desculpa. Você acha que há uma perseguição, algo do tipo, que tá te deixando assim, que tá te fazendo chorar nesse momento? Isso. Desculpa, mas eu sempre tenho. Ninguém sabe o sacrifício que eu fiz pra jogar hoje. Foi difícil pra caralho. Cheio de dor. Mas enquanto a dor foi suportável, eu aguentar a dor pra jogar, eu vou jogar. Por mais que não agrade alguma parte da torcida. Ano passado eu passei por isso aí. Terminei 2023 como um dos melhores goleiros da competição, ajudando a equipe no segundo turno, fazendo grande defesa. Talvez por isso eu sou cobrado, por sempre estar jogando em alto nível, mas alguns gols difíceis de tomar. Quando eu erro, assumo responsabilidade, mas um momento difícil, ter cabeça boa. Graças a Deus eu deito no travesseiro com a consciência limpa, eu estou fazendo meu trabalho, o máximo que eu posso para poder ajudar o clube, me sacrifício pra caramba para isso. Enquanto eu tiver força para continuar sacrificando, dando minha parcela de contribuição, ajudando a equipe, eu vou. Se um acaso o treinador, a diretoria achar que eu não estou mais ajudando, com certeza eles não são responsáveis pela minha tirada, mas não sou de largar o bastão não. Você falou de Sou batalhador pra caralho, trabalho pra caramba. Quanto eu puder, tiver força para trabalhar, aguentar as dores, eu vou trabalhar e no dia da semana o professor com certeza vai escolher quem tiver melhor para representar e eu venho tendo esse prazer aí, quase 4 anos do clube, representando o torcedor dentro de campo. Peço até desculpa, é um desabafo. Sei que quem gosta do meu trabalho não queria me ver nessa situação hoje chorando, mas bola pra frente. Quarta-feira tem mais um jogo, tem que trabalhar para que a gente possa dar a volta por cima, mesmo com todas as dificuldades, adversidades. O cara, para chegar no alto nível, o cara nunca chega aqui à toa, nunca chega aqui por indicação, é por trabalho. No alto nível você tem que sofrer um pouco, mas lá na frente com certeza vai ser valioso. Essa certa perseguição que a gente vem tendo, esse certo sofrimento, mas nós vamos passar por cima disso como a gente já passou mais uma vez. Bom, tá aí, assim, todo respeito ao Everson, né? Muitos gols sofridos pelo Galo nos últimos jogos, hoje um empate, e o Milito, obviamente, foi perguntado sobre essa declaração. Então, antes da gente abrir aqui o debate sobre o jogo, vamos ouvir também o treinador do Galo. Everson es nuestro golero titular, indiscutido. Él tiene todo mi apoyo. Eu estoy muy contento con él. Hoy hizo un gran esfuerzo para jugar porque tenía una infección en su dedo. Y es nuestro golero y seguirá siendo nuestro golero. Y él tiene todo mi apoyo. Mi apoyo, el del equipo, el de los compañeros.
porque es un golero muy bueno, muy bueno. Entiendo la situación, pero hoy cuando íbamos 1-0 y teníamos que asumir riesgo relativamente, hizo una parada fundamental en el show, que podía haber sido el 2-0, y él ahí apareció y salvó al equipo. Falaremos para que él esté tranquilo, y él sabe lo que yo pienso y lo que los compañeros piensan. Él es un grandísimo golero, grandísimo. Ahora, no Everson, el equipo en general, estamos atravesando un momento que a veces acontece en el fútbol, de dinámicas, estas dinámicas adversas, que no es normal que se lesionen 2 jugadores a los 10 minutos del primer tiempo, que ingrese Alisson y estaba jugando un grandísimo juego y tuvo que salir y tuvimos que volver a reemplazarlo. Bueno, estamos atravesando este momento con muchas dificultades, pero el equipo se brinda al máximo, compite de la mejor manera que puede. Hoy, después de venir de 2 derrotas, recibir un gol en el primer tiro al arco, y salir a intentar empatar y con nuestras armas, y lo hicieron. Hubo un esfuerzo muy grande, una predisposición muy grande para empatar el juego, merecidamente por la búsqueda. Tuvimos la posibilidad de hacer el 2-1. Hay que pasar este momento. No lo esperábamos, pero está aconteciendo y saldremos adelante todos juntos. Si no hay otra, con trabajo, con tranquilidad y con mucho esfuerzo. Ahora hay que redoblar esfuerzo. Tenemos posiblemente a las bajas que ya tenemos por distintos motivos. Ahora tenemos para el próximo juego la baja de Sarabia, la baja de Lemos, posiblemente la baja de Alisson, la baja de Igor Gómez, 4 jugadores menos. Ok, no es la situación ideal. Quisiéramos estar en otra situación, pero esta es nuestra realidad, y con nuestra realidad saldremos a jugar con la convicción de volver a competir, de volver a hacer un buen juego y ganar. Esa es nuestra mentalidad, competir. Con los jugadores lógicamente, con los jugadores que estén disponibles para o próximo jogo. Milito. Bom, tá aí, declaração do Milito, acho que num tom necessário, né, ameno, muito diferente do desabafo do Everson, André, e não sei se está relacionado com o jogo de hoje, acho que com o momento, né, um goleiro que sofre 8 gols em 2 jogos, como foi o caso recente do Atlético, ele sente, e quando perguntado sobre a situação física, ele desabafa. Eu falo em respeito porque é difícil a gente ver isso no futebol e é necessário que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Acho que você é uma boa pessoa para fazer esse tipo de análise sobre uma entrevista como essa. Alguém que se coloca na posição em que ele se colocou depois do jogo e se permite se emocionar, e ao perceber que não conseguiu controlar os seus próprios nervos, ao invés de pedir desculpa e virar as costas e sair dali para não continuar naquela situação, prossegue falando, se controla, tenta e vai até o final. E a gente viu um trecho importante, mas ele ficou ali até o fim, né? Isso é uma demonstração de valor e de força num ambiente que é visto, né, por uma boa parte da opinião pública como um ambiente tão privilegiado, onde circula tanto dinheiro, em que ninguém tem problemas, porque simplesmente não tem direito a eles. E muito mais quando se trata de alguém que está demonstrando sofrimento pelo que está acontecendo dentro do campo. Porque essa mesma opinião pública que acha tudo isso que eu falei, também entende, não sei porquê, que os jogadores não estão nem aí se o jogo termina com vitória, com empate ou com derrota, se são 8 gols sofridos em 2 jogos, como aconteceu antes da rodada de hoje, e o Atlético perdeu partidas de uma forma muito diferente daquela que a gente imaginava que o Atlético perderia se as coisas estivessem andando bem. O trabalho do Milito, ele
pareceu ter decolado muito rápido logo depois que ele chegou. E as coisas não são assim no futebol. Agora o Atlético, como o próprio Milito disse, enfrenta uma situação de dinâmicas adversas. Por quê? Tem gente nas seleções, uma quantidade de lesões um pouco acima do que é normal. Hoje foram 2 jogadores machucados aos 23 minutos, o Lemos e o Sarabia. O Alisson machucou também depois. E não se sabe quanto tempo esses jogadores vão demorar para retornar ao time. No jogo passado, depois do que aconteceu com o Palmeiras, quando o Atlético se destemperou, o Hulk e o Paulinho no final do jogo, eram os que estavam na Copa América, os machucados e os 2 melhores do time. Hoje o Paulinho volta, o Hulk continua fora para acompanhar o nascimento da filha. Exato. Paulinho voltou. Palácios foi um cara que ajudou muito o Atlético quando entrou, já falando do jogo. No segundo tempo, ele faz uma jogada individual, dá o passe para o Paulinho dentro da área, o Paulinho domina e finaliza bem. O Atlético não merecia perder o jogo hoje, mas eu também não acho que mereceu ganhar o jogo de hoje. Foi mais um bom jogo dessa rodada e das últimas no Campeonato Brasileiro, em que o Atlético melhorou um pouquinho, mas as dificuldades são muitas. Talvez o Atlético seja a equipe que mais esteja sofrendo esse momento em que o campeonato não para a Copa América, que nem começou ainda, começa só amanhã para a seleção brasileira, ser realizada com os nossos jogadores aqui, que estão nos nossos clubes disputando as competições nacionais. E o momento... Desculpa, Breler, essas dificuldades, elas ficam muito claras no jeito que o Atlético joga, ele não tem conseguido fazer isso, e na maneira como alguns jogadores se sentem. Porque o Everson, quando ele começa a chorar, é porque ele se sente responsável pelos 8 gols. E é claro que ele não é responsável pelos 8 gols. Eu falo dos 8 gols porque o Atlético tomou mais um hoje, mas fez mais um também, porque ele deu uma declaração depois do segundo jogo, depois da segunda goleada, em que ele fala, é um absurdo, isso não pode acontecer com um time como o nosso. Então, ele traz a responsabilidade para ele, porque ele é o goleiro, ele que levou, obviamente, esses gols. Mas muito valor e muito respeito a um jogador que tem essa coragem, porque é uma minoria. A maioria prefere não se colocar nessa situação. É isso. E o momento do time acaba respingando no goleiro em lideranças do elenco. Claro. O Everson é uma liderança do time e nos últimos jogos ele tem sofrido gols defensáveis, mas não necessariamente cometido falhas. Hoje o chute do Breno Lopes é um chutaço. Ele toca na bola ainda. Ele toca, mas a gente, pelo nível do goleiro que o Everson a gente pode considerar que numa noite mais feliz ele poderia pegar. Mas ainda assim não dá para chamar isso de falha. Não é um frango. E contra o Vitória também, ele sofreu 2 gols ali que a gente pode questionar se em melhor fase ele tomaria. E ele diz que está jogando ali no sacrifício, com dor, sentindo um problema, e muito torcedor pode levantar a mão e, opa, se está com dor, não tem de jogar, tem de se recuperar. Mas muitas vezes um goleiro como o Everson é obrigado a fazer o sacrifício porque ele sabe o tamanho da fogueira que é passar a posição dele nesse momento para um jogador como o Matheus Mendes, que não tem muito lastro na equipe principal, tem poucos jogos. O Gabriel, um jogador da base, jovem ainda, na faixa dos 20 anos. Então ele, como liderança, não vai querer jogar essa responsabilidade no colo do outro. Ele vai preferir se sacrificar e o treinador também sabe que precisa ter o seu goleiro mais experiente, com mais lastro, nesse momento difícil. E o que está acontecendo com o Everson é muito parecido com o que aconteceu com o Cássio no Corinthians. Um momento ruim de toda a equipe. Colocado nos ombros dele. Esse desgaste se estende e a equipe não consegue estancar a sangria. E o que acontece com 500 outros jogadores que não se manifestam, mas sentem isso o tempo inteiro nessa máquina de moer gente que é o futebol. E não podemos deixar de frisar, diferentemente do que aconteceu com o Cássio, seu treinador veio a público minutos depois para defendê-lo e para deixar claro como ele pensa e como as decisões serão tomadas a partir de agora. As pessoas no Corinthians, comissão técnica, diretoria, etc., abriram a porta para o Cássio ir embora. Só para não perdermos essa oportunidade. Não, e é o mínimo que se espera, André. Bom, galera, é isso aí, né? A bola não quis entrar, né? O Atlético foi castigado mais um jogo. Mais uma vez, a bola não entrou. O Galo tem 14 pontos hoje no Campeonato Brasileiro. A distância, cara, para o Flamengo tá bem alta, hein? 14 para 20 é 6 para 24, são 9 pontos, 3 rodadas de diferença. O Atlético, claro, tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos, iria a 17
e ficaria ali 6 do Palmeiras, né? E 7 pontos de diferença do Flamengo, que ainda seria buscável, mas o Galo precisa jogar mais bola, né? O Atlético vem de 3 jogos sem vencer, bicho. Isso aí é muito chato, né? Foi completamente dominante na partida, né? O Atlético teve 8 finalizações no alvo, 17 chutes a gol, 60% de posse de bola. Teve tudo para vencer, mas futebol é assim, né? Não é jogo de quem pontua, de quem merece, não é jogo de pontuação. Vence quem colocar a bola dentro da casinha, dentro da rede. E o Galo não vem fazendo isso nos últimos jogos. Dá para pôr esses jogos maus aí na conta de desfalques, essas coisas. Aí eu já não sei, né? Não dá pra gente saber agora, a gente só vai saber quando o time tiver completaço, mas que a expectativa em cima do Atlético Mineiro era alta, né? O time vinha arrebentando na Libertadores, vinha bem no Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil conseguiu a classificação, mas foi uma derrota para o Sport. Mas conseguiu a classificação. O objetivo de jogo de mata-mata é se classificar, né? Se pode se classificar com 0-0 em um jogo indo para os pênaltis. Mas o importante é a classificação. Mas os últimos, vamos pegar aqui: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os últimos 10 jogos, cara, o Atlético venceu 3. Venceu 3 e perdeu 4, né? Tem que dar uma melhorada aí. A situação tá bem complicada. O Atlético não conseguiu vencer o Fluminense pelo Brasileirão. O Fluminense hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, né? Então o Galo tá numa fasezinha ali, uma oscilação. Acontece com todos os times. Mas essa oscilação tá muito pesada, né? Eu acho que não é normal o tamanho do peso que tá essa oscilação do Galo aí. A oscilação do Palmeiras é não ganhar e nem perder, né? Timinho esse Palmeiras, né? Aí quando os caras decolam, engata aí 5, 6 vitórias consecutivas. Próximo jogo do Atlético é contra o Internacional, jogo nem fora e nem em casa, né? Porque o Internacional tá numa fasezinha aí bem complicada, né? Fora do seu estádio. Então vai ser um jogo quase neutro aí. Daria pro Galo dar uma pontuada nesse jogo aí. Precisaria, né? E o último jogo do mês é contra o Atlético Goianiense. Esse é um jogo em casa. E já no dia 3, o Galo enfrentará o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como que vai estar o Galo até lá, né?